Bom dia, boa tarde, povo de Deus. Aqui é a Escola Teologia Maranata. Eu quero fazer aqui um estudo sobre os 10 mandamentos. Amém? Os 10 mandamentos, o resumo da lei. Amém? Os 10 mandamentos, o resumo da lei. Amém? Vamos ouvir esse louvor aí, para que Deus nos abençoe através do louvor. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede e a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Irmãos, eu quero trazer aqui um estudo sobre os 10 mandamentos e o resumo da lei. Amém? E o texto que eu quero usar como base vai estar em Mateus 22, versículo 27 e o 29, que ele vai nos dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Este é o texto que eu quero usar como base, amém, para o nosso estudo aqui sobre os 10 mandamentos e o resumo da lei. Amém? Texto base Mateus 22. Irmão, durante o ministério terreno de Jesus, mesmo antes, alguns religiosos judeus esforçavam-se para cumprir todos os mandamentos. Amém? Positivo do tipo faça e negativo do tipo não faça. Tanto da lei de Moisés quanto da tradição que no decorrer do tempo foram sendo acrescentados, a lei havia centenas de mandamentos, cobrindo praticamente todas as áreas da vida. Amém? No final de seu ministério, Jesus foi confrontado por um grupo de fariseus com a pergunta sobre qual seria o maior de todos os mandamentos. Jesus ele foi confrontado ali no final do ministério dele com essa pergunta: qual é o maior de todos os mandamentos? Em sua resposta, o Senhor Jesus apresenta o resumo de toda a lei. Amém? Jesus, como resposta para aquela pergunta, ele apresenta o resumo de toda a lei. Porque até então Jesus ali ele estava, cumprindo a lei ali do Velho Testamento, Porque o Novo Testamento ele só passa a ter validade com a morte dele. Mateus, até onde ele foi morto, ali é o Velho Testamento ainda, amém? Os 10 mandamentos mostram os deveres do homem para com Deus. Isso nos 4 mandamentos iniciais. Os 6 seguintes apresentam os deveres do homem para com o seu semelhante. Amém? E neste resumo da lei, Jesus transmite justamente esta ideia, pois ele fala do amor do homem para com Deus e do amor do homem para com o seu semelhante. Amém? Quem estuda o resumo da lei, estuda toda a lei. É importante que os salvos por Jesus Cristo não apenas estude, mas também pratique o maior de todos os mandamentos, que resume toda a lei, que é o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amém?
Nós não devemos somente estudar, mas também nós como cristãos nós devemos praticar o amor ao próximo, o amor a Deus, amém? E eu quero trazer alguns pontos para nós aprender sobre esse estudo, amém? O primeiro é: o resumo da lei ensina que Deus deve ser o primeiro em tudo. O resumo da lei nos ensina que Deus deve ser o primeiro em tudo. No verso 37, Jesus começa a responder aos fariseus declarando: amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Essa afirmação de Cristo conduz ao pensamento de que Deus precisa estar ocupando o primeiro lugar em todas as coisas. Amém? Essa frase de Jesus nos traz a entender que Deus ele tem que estar em primeiro lugar, ocupando o pódio da nossa vida. Deus ele tem que estar em primeiro lugar em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que dizemos, em tudo na nossa vida. Deus ele tem que estar em primeiro lugar, né? Porque o cristão que não coloca o Deus em primeiro lugar, ele não pratica a lei. Amarás o Senhor teu Deus. Amém? Olhando para os 10 mandamentos, é possível verificar esta mesma ideia, pois Deus começa dizendo a Moisés que nada pode ocupar o seu lugar. Amém? Jesus no Sermão da Montanha deixou claro este princípio da primazia de Deus, quando disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. E ainda, Pai nosso que estais nos céus. Mateus 6,9. É por isso que se afirma que este mandamento é fundamental para toda a vida religiosa. Quando Deus é posto em primeiro lugar, demonstra-se que a sua pessoa é de primordial importância para que se tenha um pleno exercício de toda a vida cristã. Amém? Quando um cristão coloca Deus em primeiro lugar, ele está dizendo para Deus que Deus ele é primordial. Ele é o primeiro em toda a nossa vida. Deus ele tem que ser o primeiro em tudo que fazemos. O apóstolo Paulo sempre ensinou aos fiéis de vários lugares, e mais especificamente aos de Corinto, que tudo fizesse colocando Deus em primeiro lugar. Amém? 1 Coríntios 10:31. Para este apóstolo, Jesus era o centro de sua própria vida, pois disse que Cristo vivia nele e que era imitador do próprio Cristo. Amém? Você pode ver isso lá em 1 Coríntios 11:1 e Gálatas 2:20. Amém? Aqui é preciso questionar se cada cristão tem colocado Deus em primeiro lugar. Amém? Nós precisamos questionar aqui, irmão, se nós estamos realmente colocando Deus em primeiro lugar. Amém? Se nós realmente estamos dando a primazia a Deus. Amém? Amém? E isso, irmão, tem a ver com a conversão e obediência aos seus mandamentos, conforme o novo dicionário da Bíblia. Este amar a Deus sobre todas as coisas que ensina que Deus precisa estar em primeiro lugar. Pressupõe-se renunciar. Sabe-se que a atitude de renunciar é desafiadora. Amém? Isso aí pressupõe renúncias. Nós temos que renunciar a algumas coisas. Renunciar a algumas coisas da carne, alguma coisa do mundo, renunciar ao pecado. Amém? Renunciar. Amém? Renunciar. E desafiador, mas renunciar, irmão, sempre vai ser desafiador. Quando a gente vai renunciar a alguma coisa, automaticamente nós estamos sendo desafiados. Mas também recompensadora. Amém? Ao mesmo tempo que que nos desafia, também nos recompensa. Amém? É preciso renunciar tudo que se torna um empecilho na vida cristã. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que se torna um empecilho, que se torna uma pedra de tropeço, que se torna
uma coisa que não nos permita adorar a Deus, um empecilho na vida cristã. E nós temos que renunciar tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Precisamos renunciar. O segundo ponto é: o resumo da lei apresenta o desafio da totalidade do amor. O resumo da lei apresenta o desafio da totalidade do amor. No texto base, Jesus prossegue dizendo que este amor a Deus precisa ser de todo o teu coração. Amém? De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Versículo 37. A ênfase que Jesus dá é para que todo aquele que procura cumprir estes mandamentos o faça de modo sincero, transparente e com fidelidade. Essa totalidade na observância está bem apresentada por Jesus, pois ele ensina a respeito de um amor de todo o coração, alma, entendimento e força. É possível destacar mais algumas lições a respeito dessa palavra. De todo o coração, não apenas na confissão, não apenas na aparência, não apenas da boca para fora, mas de modo autêntico. Não por aparência, não por confissão, não da boca para fora, mas de modo autêntico, de toda a alma, não só com emocionalismo, mas com sentimento e vigor espiritual. Com todo o teu coração, entendimento de forma racional, coerente e inteligente. Romanos 12:1. Com toda a tua força, com todo o que temos, com todos os nossos recursos, com todos os nossos bens. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Vou ler. Marcos 12:30. Marcos 12:30, ele vai nos dizer assim, ó. Marcos, vou achar aqui, 12:30. Ele vai nos dizer assim, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amém? Certa vez, quando Jesus estava visitando um fariseu, uma senhora ungiu o mestre com o derramamento de um perfume muito valioso. Esta atitude foi elogiada pelo Senhor Jesus, que disse: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Lucas 7:47. Tal atitude revelou intenso amor a Jesus. Charles, no seu comentário de Mateus, declarou: o amor é o segredo, a chave da obediência aos preceitos divinos. Infelizmente, observar-se em muitas pessoas em seu relacionamento com Deus que a infidelidade e a falsidade estão presentes. Infelizmente, nós podemos observar isso aí em muitas pessoas. Há aqueles que dizem que amam, mas isso é apenas algo dos lábios pura formalidade, algo do momento, pois logo em seguida palavras e atitudes contrárias são demonstradas. Amém? A hipocrisia tem penetrado até mesmo nos arraiais eclesiásticos. Essa atitude precisa ser eliminada, pois Jesus exige um amor verdadeiro, sincero e integral, ou seja, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Amém? É um amor integral, é o dia todo. O nosso pensamento tem que estar sempre ligado com Deus. Temos que estar em constante ligamento com Deus. A nossa mente, quando nós se tornamos cristãos, nós temos que estar ligado com Deus, porque é em toda hora, amém? Terceiro ponto, o ponto é: o resumo da lei constitui-se num desafio para o ser humano. O resumo da lei constitui-se num desafio para o ser humano.
Jesus, no verso 39, apresentou o segundo mandamento, que é semelhante ao anterior, dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Ele vai além do que está na lei mosaica e na mente dos fariseus, apresentando não só os deveres para com Deus e o próximo, porém, inclusive o amor a si mesmo. Aqui está o grande desafio para todos os cristãos. É por que não dizer para todos os não cristãos, pois Jesus está ensinando a necessidade de se exteriorizar o amor a Deus, demonstrando ao próximo. Amém? Precisamos amar ao próximo. Nós precisamos colocar na nossa mente, irmão, que um dos maiores mandamentos é amar o próximo. O segundo mandamento é amar o próximo. E certo é que dentro das igrejas e fora da igreja não existe mais amor ao próximo. Principalmente dentro da igreja, que prega uma coisa e vive outra. As pessoas sobem nos púlpitos, falam do amor de Deus, mas não amam o seu semelhante. Não amam o seu próximo. E não pratica o segundo maior mandamento, que é amar o seu próximo. Amém? E precisamos voltar a isso. Jesus está voltando. O apóstolo João, de modo esclarecedor, afirmou ser alguém dizer: amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que coisa tremenda. Como é que você pode dizer que ama a Deus que nunca viu e não ama o seu próximo que você sempre vê? Isso aí está em 1 João 4,20, amém? Nós não podemos falar que amamos a Deus se nós não amamos o nosso semelhante. Se você não ama o seu próximo, você não pode abrir sua boca dentro da igreja e falar que você ama a Deus, ou então na sua oração. Não pode, porque como é que você pode dizer que ama a Deus se você nunca viu Deus? E você não tem capacidade de amar o seu próximo. Não ama sua esposa que não é cristã. Não ama seu marido que é viciado em álcool, viciado em bebida, ou está no mundo. Você não ama o seu filho que está te dando trabalho. Como é que você pode dizer que ama a Deus? Precisamos pensar nisso, viu, irmão? Isso aí está em 1 João 4,20. Precisamos pensar quando nós abrimos nossa boca e falamos que nós amamos a Deus e o nosso semelhante está precisando do nosso amor e nós não amamos aquele que está do nosso lado. Hipocrisia. É o que mais tem hoje dentro das igrejas, hipocrisia. Em um novo dicionário da Bíblia encontra-se o seguinte: o crente ama a seu irmão na fé, em imitação ao amor de Deus. Mateus 5, 43, 45, 1 João 4, 11, porque vê nele uma pessoa a favor de quem Cristo morreu. Romanos 14, 15, 1 Coríntios 8, 11. Porque vê nele o próprio Cristo. Mateus 25, 40. É importante amar aqueles com quem se tem uma obrigação natural, mas tão importante é amar aqueles com os quais o único contato é através de circunstâncias. Levítico 19, 18. Amar quem está do seu lado é fácil. Agora nós temos que amar através das circunstâncias também. Amar o nosso inimigo, amar aqueles que nos aborrecem. São várias as pessoas e organizações que estão trabalhando a favor do próximo, revelando em ti nitidamente amor intenso e sacrificial às vidas menos favorecidas e pecadoras. Isaías 58, 71, Lucas 12, 33. Vamos ver aqui Lucas 12, 33. Eu estou aqui perto, 12, 33 vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui. Vende os vossos bens e dai em... cadê? Deixa eu ver aqui, 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Amém? Precisamos amar. Atos
em Atos 20, 35. Atos 20, 35. Vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui. 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é nisso socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Olha que coisa linda, hein? Precisamos ajudar o próximo. Você também pode meditar em Timóteo 6,18. Este é mais um desafio que Jesus faz aos seus seguidores, pois ele deseja que cada um cuide de si mesmo. Esse cuidado envolve diversos aspectos, tais como físico, emocional, cultural, social e espiritual. As Escrituras ensinam que o corpo do cristão é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Os viciados não estão cuidando devidamente dos seus corpos, pois estão sempre se envolvendo, estão sempre se envenenando. O Espírito Santo deseja habitar em um templo limpo. Quanto isso acontece, ou seja, quanto estão cuidando de seus corpos, as pessoas estão revelando o verdadeiro amor às suas próprias vidas. O apóstolo Paulo, em suas úteis recomendações aos seus filhos na fé, Timóteo, declarou: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Portanto, é de suma importância que cada pessoa cuide bem de seu relacionamento com Deus, dos compromissos com a igreja seculares e familiares. Lembra-se de que o cuidado pessoal é indispensável e altamente necessário. Amém? Precisamos cuidar das coisas de Deus, cuidar da igreja, cuidar da família, cuidar do nosso corpo. O ativismo religioso ou mesmo em outros setores tem prejudicado em muito a boa e equilibrada vida física, emocional e espiritual de muita gente. Há momentos em que é necessário parar, fazer novos planos a fim de se cumprir bem estes mandamentos da palavra de Deus. Precisamos parar para pensarmos se nós estamos cumprindo corretamente. Quem já recebeu a salvação está procurando cumprir o resumo da lei, ou seja, está se esforçando para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amém? Esse é o resumo da lei. Precisamos cumprir a lei, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso semelhante como a nós mesmos. Amém? Na caridade, no amor, na união, né? Cuidando da família, cuidando do nosso lar, cuidando da nossa igreja, né? Cuidando dos nossos irmãos, que está o nosso semelhante que está próximo a nós. E isso não está acontecendo, né? Isso não está acontecendo. As pessoas enchem a boca falando que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, né? E a Bíblia diz que aquele que aborrece o seu irmão não ama a Deus, né? A Bíblia diz que como é que você pode amar a Deus que você nunca viu, mas você não consegue amar o seu semelhante que você vê praticamente todo dia, amém? E eu quero discutir alguma coisa aqui. Quem é o seu próximo? O cristão deve amar ao seu próximo mais do que a si mesmo, porque os mandamentos resumem no amor. Amém? Porque os mandamentos se resumem no amor. Eu quero terminar esse breve estudo perguntando, primeiro, quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Né? Para você saber quem é o seu próximo. Segundo, o cristão deve amar ao próximo mais do que a si mesmo. O cristão deve amar o seu próximo mais do que a si mesmo. Amém?
É só o irmão ler lá a parábola lá, né? A parábola lá do... Como é o nome da parábola agora? Eu esqueci, hein? A parábola do... Que fala lá do... Né, do próximo que tá à beira do caminho lá. Eu esqueci a parábola agora. Deu um branco agora, hein? Nossa. Meu Deus. Deu um branco agora o nome da parábola, né? Parábola do... Meu Deus, não vou lembrar, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu não vou achar, não. Parábola do Bom Samaritano. É a palavra do Bom Samaritano. É só o irmão ler lá a parábola do Bom Samaritano. Amém? Aí o irmão vai entender lá, né, o que é, né? O que é amar o seu próximo? Quem é o seu próximo? A parábola do Bom Samaritano, ele nos ensina, né? Quem seja o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Jesus, ele diz lá uma parábola, né? A respeito, né, do Bom Samaritano. Eu não lembro o versículo agora. Eu não lembro o versículo agora da parábola do Bom Samaritano. Mas o irmão... Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho a parábola do Bom Samaritano. Eu não vou achar. Parábola do Bom Samaritano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar não, mano. Bom, eu vou ficar devendo aqui a parábola do Bom Samaritano, que eu não estou lembrando agora o versículo, eu não estou lembrando aonde está a parábola do Bom Samaritano, mas ali na parábola do Bom Samaritano nós podemos ter uma ideia ali de quem é o nosso próximo, né? É um texto muito bonito aí sobre, né, ajudar o seu próximo, ajudar o semelhante, né? A gente vai ver ali na narrativa da parábola do Bom Samaritano, né? Que estava passando o levita, estava passando ali também um sacerdote, né? E ele viu ali um homem cair da beira do caminho ali. E o levita passou, o sacerdote passou a largo, né? E o levita também, ele passou de largo, né? E vinha um bom samaritano, né? E ao ver aquele homem cair da beira daquele caminho, né? E ele cuidou da ferida daquele homem, né? Ele levou para uma estalagem e pediu para o dono da estalagem cuidar daquele enfermo, né? Que se o dinheiro que ele deixasse não desse, na volta ele dava mais, né? Ele pagaria o resto ali daquele cuidado ali, daquele homem daquela estalagem, né? A parábola do Bom Samaritano ali eu não estou encontrando agora, para concluir esse estudo aí, né? E a gente pode, né, ver através daquela parábola que aquele homem, né, aquele bom samaritano, ele esqueceu da encrenca que ele tinha, né, com o povo de Israel, né, que eles eram encrencados, né? Passou o levita, passou o sacerdote de largo ali, né? E aquele bom samaritano, ele pegou aquele homem, aquele irmão, aquele próximo. Aquele é o seu próximo. Aquele que está caído, aquele que está necessitado de uma ajuda, aquele que está necessitado de uma palavra, aquele que está necessitado, né, de um cuidado, aquele que está caído à beira do caminho. Certo é, irmão, que muitas das vezes a gente passa ao lado das pessoas, as pessoas estão caídas, abatidas, e nós como cristãos não fazemos nada. E nós temos que parar com isso, nós temos que ajudar o nosso semelhante, amém? Ajudar o nosso próximo, amém? Quem é o seu próximo? O cristão deve amar ao próximo mais do que a si mesmo, porque os mandamentos se resumem
no amor, amém? E eu quero deixar essas 3 perguntas para o irmão nesse estudo aí, para os irmãos aí da Escola de Teologia Maranata, nesse estudo aí a respeito dos 10 mandamentos, amém? E o resumo da lei, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um que for ouvir esse vídeo aí, que o irmão possa aprender aí sobre os 10 mandamentos, tá bom? Deus abençoe e boa tarde, tchau.